Olá, é muito bom ter você aqui no meu canal. Estamos prosseguindo na nossa missão de construir uma vida mais cheia do Senhor. Eu gostaria de chamar a sua atenção hoje sobre aquilo que existe e nós ainda não provamos. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho e também deixe o seu like. Se possível, compartilhe essa mensagem com outro seu relacionamento. VaptVupt, não saia daí, vamos prosseguir. Bom, eu gostaria de chamar a sua atenção sobre o tempo que nós estamos vivendo. Essa era que nós estamos vivendo tem sido uma era de muitas notícias ruins, de muitas coisas más acontecendo. E diante de tudo isso, você tem percebido que a igreja ela tem se afastado uns dos outros? Você tem percebido que tem havido um certo esfriamento? Como é que está a sua vida? Como que você tem levado a sua vida espiritual? Eu gostaria de dizer uma coisa para você. Existe mais de Deus. Eu ouvi essa frase alguns anos atrás de um homem de Deus chamado Randy Clark. Ele falou sobre esse livro que foi publicado em português, Mais de Deus. Embora naquele dia ele havia dito que o livro dele em inglês tem o título de Existe Mais de Deus. Enfim, o fato é que existe mais de Deus. E eu li esse livro, eu fui muito abençoado com esse livro, fui muito impactado com esse livro. E eu não vou falar o que esse livro exatamente diz, ou tudo o que esse livro diz, mas eu gostaria de chamar a sua atenção. Se a tua vida está mais ou menos, se você está buscando a Deus, ou se você não está buscando a Deus como você deveria, eu queria dizer para você que existe mais de Deus esperando por você. Existe mais de Deus para você experimentar. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Jesus, ele, quando estava com os seus discípulos, ele falou para os seus discípulos o seguinte, ali em João 14. Vocês estão vendo essas obras? Vocês poderão fazer estas obras e vocês ainda poderão fazer obras maiores do que esta. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Existe mais. Vocês viram até aqui, mas Jesus estava dizendo o seguinte, existe mais. Então, isso está em João 14, 12. Então nós precisamos compreender que existe mais do que nós temos experimentado até aqui. Você tem experimentado da presença de Deus na sua vida? Tem sido bom? Eu queria dizer uma coisa para você. Existe mais. Se você tem uma boa vida espiritual e você tem caminhado na busca pelo Senhor, eu quero que você saiba, existe mais. Você está insatisfeito com a sua vida? Você precisa buscar mais a Deus? Sim, é verdade. Você precisa buscar mais a Deus. Então, em Lucas capítulo 24, nós vimos que os discípulos ali que estavam indo para a cidade de Emaús, eles estavam meio perdidos. Eles estavam indo para uma cidade e não tinham nem muita convicção sobre ficar naquela cidade. Mas Jesus entra no caminho deles, Jesus conversa com eles, eles sentem o coração deles aquecer, eles sentem que o coração deles ardia. Eles tiveram revelação de Jesus, uau! Era o mestre e de repente, puf! Jesus desapareceu. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Por que eles voltaram para Jerusalém? Porque existe mais. Era necessário voltar para Jerusalém.
Os discípulos ouviram Jesus durante 40 dias. E Jesus falou para eles: aguardai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder. Por que Jesus mandou que eles aguardassem em Jerusalém? Por quê? Porque existia mais. Existia mais. E o Espírito foi derramado sobre eles. E eles começaram a experimentar o mais de Deus na vida deles. Agora, se você ler a Bíblia atentamente, você vai ver que a revelação de cada um daqueles apóstolos foi aumentando à medida em que eles caminhavam com Deus, à medida em que eles andavam da presença de Deus. Então, Jesus, ele teve várias experiências com seus discípulos. Lembra da experiência do Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João ficaram impressionados. Uau! Jesus, Moisés, Elias. De repente, puf! Jesus falou: precisa descer. Por quê? Porque existe mais no pé da montanha, existe mais no alto da montanha, existe mais também no pé da montanha. Então Jesus fez com que os seus discípulos também descessem. Então nós precisamos subir a montanha, mas nós precisamos saber que é necessário descer a montanha. Então, não leve sua vida cristã achando que você já alcançou tudo, que você já sabe tudo, que você já tem tudo, porque existe mais. Deus é uma fonte inesgotável. Deus é a fonte que nós precisamos beber todos os dias. Ele é uma fonte inesgotável. Sabe por quê? Existe mais. Deus é infinito, nós somos finitos. Não deixe para amanhã, comece hoje. Diga para o Senhor: eu quero mais, eu preciso de mais, pois eu sei que existe mais, eu aprendi que existe mais. A sua palavra mostra que existe mais. Eu preciso de mais de Jesus.